Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa live sobre a nova lei de abuso de autoridade, as prerrogativas da advocacia. Eu vou convidar aqui o Dr. André Jacó, que é nosso presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, para participar conosco dessa live. Tudo certo aí, doutor André? Boa tarde. Boa tarde, André. André, eu vou passar a palavra primeiramente para você fazer aí a apresentação, tá? Dar suas considerações iniciais para a gente iniciar o nosso tema. Como nós já sabemos, temos aí 59 minutos, né? 1 hora para fazer a abordagem do tema que nos foi colocado. Vai ser um desafio porque tem muita coisa, mas dá para a gente discutir bastante temas importantes nesse período aí, nesse nosso prazo. André, dá suas considerações iniciais, por gentileza. Boa tarde, Pedro. Gostaria de agradecer à ESA, na pessoa do seu presidente, seu diretor, nosso colega Sintra. Quero agradecer a todos que estão participando. Se estão me ouvindo bem, se tiver alguma falha, nos comunique aqui, manda o envio aqui para a gente poder corrigir. Quero agradecer, Pedro, a você, presidente da Comissão Jovem Advogado, muito importante à frente da ordem, a sua atuação, né? Quero agradecer ao presidente Leonardo, né, que nos colocou à frente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, né? E, por conta do trabalho, fomos indicados para a Comissão Nacional. E o assunto, com relação à lei do abuso de autoridade, que veio justamente esse ano, né, foi um trabalho muito bom do nosso presidente Felipe Santa Cruz, junto ao Congresso Nacional. E nós sabemos que a lei do abuso de autoridade, que foi inserida, houve a inclusão do artigo, da letra B, artigo 7B, né, no Estatuto da Advocacia. Foi um trabalho muito contundente do Felipe Santa Cruz para que a gente fosse considerado crime a violação de prerrogativa. Então, essa é uma figura que trouxe mais segurança à advocacia, né, e ao trabalho do advogado, que exerce função essencial na justiça. Então, a lei do abuso de autoridade foi fundamental. É uma luta que vem perseguida pelo presidente Lamáquia, a quem eu rendo sempre a minha admiração pelo brilhante presidente que nós tivemos frente à Ordem dos Advogados do Brasil. Mas ele perseguiu durante toda a gestão dele, mas fomos felizes, o Felipe Santa Cruz, atual presidente do Conselho Federal, conseguiu, teve uma atuação muito brilhante e implementamos o abuso de autoridade, a violação das prerrogativas dos advogados, né? André, deixa eu te interromper e peço desculpas pela indevida intromissão. Você está com a câmera de lado e o pessoal está pedindo para ver se é possível você virar essa câmera no formato horizontal, que você está aparecendo para a gente com o rosto de lado. Se for possível, você vira, senão pode continuar e a gente vai te ouvindo, tá? Se não ficar ruim, fica melhor para te ver desse jeito que você está agora. Assim tá melhor, tá bom? Essa Pode continuar, tecnologia, André. eu não me preparei para comprar suporte, né? Eu não estou com um Tá, suporte, então e estava até no carregador. desculpa pela interrupção e pode continuar, André. Então, a modernidade, o que o Covid traz? Algumas inovações. E nós temos que nos adaptar a essas inovações, né? Então, voltando à lei do abuso de autoridade, trouxe uma segurança maior para a atuação do advogado na defesa do seu constituído, né? Mas vamos lá. O assunto, nós temos, inclusive, já debatemos, na primeira reunião nossa do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, como nós trataríamos, né? E penso que, inclusive, nós temos que trazer ao debate ainda, junto com a Comissão de Penal, e que a gente possa trazer um esclarecimento à advocacia a respeito da lei do abuso de autoridade. Porque muitos advogados ainda também têm a dúvida, né? Mas nós temos, sim, a inclusão, pela promulgação da lei, a inclusão do artigo da letra B, né?
no Estatuto da Advocacia, que é justamente o que trata Da violação de prerrogativa propriamente dita, né? Isso. E traz lá, artigo 7º-B, né? Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Vamos lá. A princípio, eu tinha já conversado com o Pedro e prepararia, né, para a gente poder debater um pouco sobre a lei do abuso de autoridade, a gente vir tratando, porque nós temos alguns artigos que são inerentes, são específicos para a advocacia, né, que ele traz, além do inciso da letra B do artigo 7º, né? Mas podemos começar por ela, porque é justamente o que traz o assunto, o abuso de autoridade. A letra B, nós temos no artigo 7º, são direitos do advogado, né? Então, nós temos a violação, inciso 2, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia, né? Essa inviolabilidade, nós sabemos que, muito antes, quando ela era violada, o advogado, seja quem fosse a autoridade que estivesse violando, sem uma devida autorização judicial, devidamente fundamentada, né, ela já configurava, de qualquer forma, um ilícito. Mas agora nós temos como crime do abuso de autoridade. E, então, essa inviolabilidade do escritório, até inclusive nós tratamos o seguinte: as ordens judiciais, quando há uma busca e apreensão em escritório de advocacia, é óbvio que nós temos também, quando se trata em escritório de advocacia, nós temos um enunciado da OAB, o 127, que trata os quesitos, a forma como ela deve proceder. Desculpe, era justamente o presidente Leonardo me ligando, por isso que interrompeu. Já voltou? Tá ok, Pedro? Tá ok, tá ok. Pode continuar, André. Tá ok. Eu não sei como eu faço para desligar o telefone para ele não tocar. Tem algum meio? Talvez se você colocar... André, eu não vou saber te explicar agora, porque esses dias eu consegui, mas eu silenciei, na verdade, e bloqueei as ligações. Só que aí você vai perder talvez tempo buscando... Vamos tocando pau. Se tocar o telefone... O presidente Leonardo Campos, atrapalhando nossa live aqui. Convidar ele. Atende e fala para ele vir participar da live. Sim. A Igra colocou no modo avião, mas se a gente colocar no modo avião, cai também a internet. E aí não dá para ter o acesso. Modo offline talvez dê. Modo offline, né? Vê se der certo, você coloca. Senão a gente toca o pau e vai conversando aqui. Vamos embora. A questão da inviolabilidade do escritório, nós tivemos já algumas buscas e apreensões e a gente tem debatido muito esse assunto, até frente ao enunciado 127 que nós temos do Conselho Federal, né? E a gente fala com relação aos instrumentos de trabalho. A ordem judicial ela deve ser muito pormenorizada e deve constar de forma pormenorizada o endereço, o escritório do advogado e os equipamentos eletrônicos que serão objetos, né, sob pena de nulidade do ato. E então, a única diferença, porque nós temos muito no interior do estado, algumas comarcas, onde o advogado tem o escritório e a residência dele no mesmo ambiente. Isso, inclusive, foi discussão na Comissão Nacional. Eu já havia apresentado essa questão na Comissão Nacional, porque a ordem judicial ela deveria conter os endereços e saber separar com relação escritório e residência, né, dos advogados. Então, de qualquer forma... André, eu só incluo aí também, para aproveitar que você está explanando sobre isso, a questão do veículo do advogado também, né? Se a gente consegue... Sim, é o domicílio dele. Perfeito, é uma extensão. Perfeito, perfeito. Inclusive, a nossa vivência frente ao Tribunal de Defesa das Prerrogativas, nós temos casos do advogado que permite, quando a polícia chega com uma ordem e ela se dirige ao veículo do advogado e o advogado permite, ele autoriza a polícia a executar a ordem de busca e apreensão no seu veículo também. Então, nós temos que observar que há uma diferença. Quando o advogado ele não autoriza, ele não permite e a polícia sim o executa também no seu veículo, né?
E então há que se separar, porque nós tivemos casos concretos em que o advogado autorizou, naquele momento, que a autoridade policial fosse até o veículo e executasse a ordem de busca e apreensão naquele veículo. Tá? Ô André, Então, deixa eu pegar o carona nisso aí. Você citou no caso do veículo. Só, desculpa fazer esse apontamento agora, mas só para que a gente consiga aproveitar o tempo. Se na ordem judicial consta lá o item A, B e C para ser talvez aí verificado pela polícia para receber a busca e apreensão. E o advogado autoriza que o item D também seja alvo dessa busca e apreensão. Seria ilícito? Seria o abuso de autoridade? Se o advogado, ele, por sua consciência e por sua conta e risco, ele autoriza que a autoridade que está cumprindo com aquele mandado de busca e apreensão exceda aquilo que foi colocado na ordem judicial e também pegue outros itens, outros documentos. Isso incorreria também na prática do crime de autoridade, de abuso de autoridade, na sua visão? Não, eu entendo que não. E digo mais, é o caso do advogado que dispensa a presença de um representante da ordem. Nós tivemos aqui vários casos de busca e apreensão em que o advogado dispensa a presença de um representante de um membro da OAB. Uhum. Né? E hoje essa representação de um membro da OAB hoje é cumprida pelo TDP, né? Isso. Acho que o André parou novamente ali. Vamos aguardar. O próprio advogado, ele dispensa a presença do advogado, né? E isso ocorre, e nesse caso concreto, o delegado colheu a manifestação do indiciado, do advogado, que era o alvo, objeto da busca e apreensão, a residência, e ele manifestou-se que ele não queria, que ele dispensava a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, houve essa dispensa por parte do advogado. E eu penso que, neste caso, não configuraria, inclusive, o efeito da nulidade ante a ausência de um representante da OAB, o fato de ele dispensar e se manifestar por escrito, né? Ele deu essa autorização tácita expressa à autoridade policial, retira esse caráter, né? Uhum. Então, o inciso 3º, de que trata a letra B, o artigo 7º, a letra B, né, que caracteriza comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, né? E aí, Pedro, isso, na verdade, também vem de encontro ao artigo 20, né? Da própria lei, né? Exatamente, sim. Que tem o artigo 20 da lei, né? Que traz justamente impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com o seu advogado, né? Perfeito, então, perfeito. De qualquer forma, essa caracterização do crime de abuso de autoridade, vamos trazer à prática. Nós temos, hoje, dentro do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, nosso aqui na OAB, nós não temos ainda nenhum pedido, nós não temos ainda nenhum caso que poderíamos enquadrar ou trazer a configuração do artigo 20 ou mesmo do inciso 3º. Nós já tivemos sim, chamados advogados que nos conclamaram, chamaram o plantão da prerrogativa, em que estavam no plantão da delegacia e o delegado não estava permitindo o acesso do advogado ao seu cliente que lá se encontrava preso, né? E durante esse plantão foi acionado o delegado responsável, né, pelos plantões da capital, de Cuiabá, e imediatamente foi franqueado o acesso. Foi franqueado o acesso ao advogado. Porém, vamos colocar na prática, caracterizar o que é importante salientar, que a gente tem solicitado, eu sempre solicito quando os advogados me procuram, é que nós temos que ter uma forma de você comprovar que ocorreu essa negativa por parte da autoridade. Então, nós temos que ter uma forma de provar. Então, eu sempre indico que você faça vídeo, que você comece a fazer uma gravação, para que a gente possa produzir prova e que a gente possa ter como comprovar que aquela autoridade ele não está
franqueando o acesso do advogado ao seu cliente, né? Então, Essas provas, André, em uma eventual ação penal ajuizada pelo Ministério Público, além de que isso vai ser apreciado dentro do TDP, pode ser também encaminhado ao MP para o MP utilizar para uma futura ação penal, um pedido de condenação, e o magistrado ele valorar essa prova produzido pelo advogado vítima desse crime numa eventual futura condenação da autoridade que cometer esse crime, né? É porque a própria lei é independente da esfera criminal, tem a civil e a administrativa, né? Independente disso. Então, na verdade, quando eu falei que eu queria pegar do início a lei, para que a gente possa vir trazendo as minúcias da lei, o advogado, nós temos que ter sempre esse cuidado, para que a gente possa comprovar efetivamente essa violação da prerrogativa, né, de comunicar com o seu cliente reservadamente, né, mesmo que sem procuração, essa negativa da autoridade. Ela pode ocorrer somente na delegacia? Não. Não. Ela pode ocorrer também nos presídios. É muito comum hoje, os advogados, quando chegam no presídio, querem conversar na carceragem, querem se comunicar com os seus clientes, e normalmente por alguma operação, ou até pelo coronavírus, André. Isso está... Mas agora nós temos uma situação diferente, porque há uma portaria, né? Há um decreto em que se regulamenta essa circunstância. Tá? Uhum. Então, há uma diferença. E tira o caráter ilícito da... Hoje tira o caráter ilícito da negativa. Diante da situação vivida, tira o caráter ilícito da negativa. Veja bem, tem que tratar enquanto a pandemia e sem a pandemia, né? Eu estou tentando tratar de uma forma normal, sem que nós tenhamos o estado de urgência, emergência e a pandemia. Eu quero falar do cotidiano do advogado, aquilo que a gente todos os dias vê dentro da OAB, aquilo que todo dia ocorre lá no Tribunal de Defesa das Prerrogativas, e que normalmente a gente tem enfrentado, né? Então, o que é muito comum? Delegacia e dentro do próprio sistema carcerário. O mais comum é a delegacia e sistema carcerário. Inclusive, Pedro, como você havia dito, muitas vezes no sistema carcerário, lá dentro do fórum, né? Antes de uma audiência, o advogado poder falar com o seu cliente, né? Então, vamos lá. Tratando, então, dentro do comunicar-se com seus clientes, nós temos que ter uma forma de comprovar que isso ocorreu. Esta violação, ela ocorreu para o advogado. Então, eu sempre sugiro, faça uma gravação, filme, entendeu? Muitas vezes, na parte prática penal, se o advogado chama a esposa ou o pai do cliente que está ali para ser uma testemunha, nós sabemos que dentro da esfera penal, essa testemunha, por ser o pai ou por ser a esposa do preso, né, ela fica um pouco mais comprometida na esfera penal, na prática, quando você for atuar, porque há interesse da parte. Então, é muito importante que, se houver outro advogado lá também, possa ele ser sua testemunha, né? E que você tenha um meio, possa estar gravando, que você possa estar filmando, para que a gente tenha meio como instrumentalizar essa representação contra aquela autoridade que está violando a prerrogativa do advogado, né? André, a Michelle Marie, ela fez uma pergunta, eu vou pedir para a doutora Michelle Marie para reformular. Ela pergunta assim: isso é questionável. Doutora Michelle, faz a pergunta do que a senhora quer saber, se é ou não questionável, para que a gente possa responder, porque acabou que eu não pude acompanhar o momento que a senhora falou se era questionável. Então, qual é a dúvida da senhora? Reformula, por gentileza, a pergunta, que a gente vai tentar, na medida do possível, responder. André, desculpa a interrupção, pode continuar. Está me ouvindo, Pedro? Tá ok. Tô te vendo e te ouvindo. Okay. Tá beleza. Olha, enquanto ela não faz a pergunta, né? Certo. Aproveitando, estou vendo que o presidente da Comissão de Direito Penal entrou,
Quero dar um abraço e agradecer a todos que estão participando da nossa live agora, né? Que nós temos não só os membros do TDP, a diretoria do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, mas também presidentes de subseções. Nós temos muitos advogados, né, que estão participando conosco. Então, muitas vezes, tratar ou mandar um abraço apenas um, eu estou sendo, não seria justo com todos que estão participando. Então, eu agradeço a presença de todos. Enquanto a doutora Michele não faz a sua Ela fez aqui, André, ela pergunta, ela fez, sobre a manutenção do impedimento do atendimento mesmo ante a nota. Essa é a pergunta dele. Se é questionável. Imagino que seja... Você conseguiu entender a pergunta? Não. Não consegui. Ela pergunta que assim... nota? Doutora Michele, a senhora pode só indicar qual nota que a senhora faz referência aqui? Vamos continuando. Quando ela mandar a mensagem aqui, André, eu já te interrompo e a gente responde, só para a gente não perder tempo. Ok. Então vamos lá. Ela cita uma nota, eu não sei qual nota que é. No presídio, ela fala. Eu confesso que eu não entendi a dúvida da colega. Se puder só reformular a pergunta, doutora Michele, reformula a pergunta e a gente responde. Vai lá, André. Eu vou dar sequência. O inciso 4º, né, a que se refere o artigo 7º-B, ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa e seccional da OAB. Bom, olha, a questão de um representante da OAB, quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, nesses últimos 4 anos, né, já vamos para 5 anos caminhando de Tribunal de Defesa das Prerrogativas, nós ainda não tivemos e não me recordo de um caso de uma prisão em flagrante em que não houvesse, ligado ao exercício da advocacia, em que não foi comunicado à OAB e não houve um representante, né? Então, aliás... O que acontece, André, o advogado ele abre mão desse direito, né? E aí não tem crime. Se ele abriu mão do direito de ter um membro da OAB ali, eu entendo que, teoricamente, partindo da mesma lógica que você tinha dito antes, o crime ele não ocorre nesse caso. O que você entende disso aí? Veja bem, não ocorreria caso ele dispense, porque a maioria das prisões que ocorrem, quando a gente fala em exercício profissional, o representante da OAB, ele deve estar. É que eu não... Mas lá. Isso é um ato discricionário dele? Ele tem... o advogado preso, ele tem o direito de escolher ou não? A autoridade é obrigada a comunicar ao OAB ou não? É esse que é o ponto. Como eu me referi agora há pouco, nós tivemos o caso de busca e apreensão e mandado de prisão contra advogado, em que esse advogado, ele dispensou, ele recusou a presença da OAB, entendeu? Inclusive... mas nós, na audiência de custódia, enviamos um representante legal da ordem para acompanhar a audiência de custódia, mesmo havendo a recusa desse advogado com a presença da ordem, um representante da ordem, né? E nós encaminhamos para a audiência de custódia. E eu penso que esta recusa, né, não configuraria desde que fique formalizada essa recusa. E bem como essa comunicação. As autoridades tomam muito esse cuidado. Há várias notícias quando um advogado é preso durante a madrugada, mas nunca em razão do exercício profissional, né? Mesmo assim, as autoridades eles têm entrado em contato e comunicado à OAB quando há uma prisão de um advogado, mesmo não sendo em razão do exercício profissional. Eles têm comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil, né? Mas, caso venha ocorrer uma prisão, eu me recordo agora de um advogado que foi preso na estrada. Ele estava com uma ordem, um mandado de prisão, e houve esta prisão durante o deslocamento dele de uma comarca para uma outra comarca, né? E a polícia tinha notícia, né? E quando fizeram esta prisão dele, não comunicaram a ordem, mas também o advogado não representou e não solicitou a ordem dos advogados a atuação, né? Para que nós atuássemos. Então, nós temos muito as circunstâncias em que o advogado ele dispensa a presença da OAB. E, neste momento, eu penso que não configuraria o crime, de qualquer forma. Então, a autoridade policial tem que ter o cuidado de colher essa recusa, essa dispensa formal do advogado. Tá? O ideal seria uma declaração, né, André? Prestada na delegacia, até para resguardar a autoridade policial.
Então as autoridades têm que ter esse cuidado. Então, o Pedro, ter a presença de um representante da OAB é muito importante que quando o advogado a recusa, eu entendo que não configura o crime, né? O inciso 5º do artigo 7º-B foi incluso: não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgada, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e na sua falta em prisão domiciliar. Esse é um assunto recorrente a nível de Brasil. Na Comissão Nacional nós temos tratado muito esse assunto. Sala de Estado Maior. Este é um grande problema. Nós temos o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que já reconheceu, nós sabemos, o centro de custódia como o local adequado para abrigar os advogados. A OAB não entendeu. Hoje nós temos... A OAB não reconheceu. Eu recordo que nós fizemos, André, ainda em 2016... Na vistoria nós fizemos. Perfeito. Eu lembro disso aí. Eu participei dessa vistoria. Sim. E ocorre o seguinte: o Tribunal de Justiça reconhece centro de custódia como local adequado, né? O STJ já manteve os advogados também no centro de custódia. Nós não temos uma sala de Estado Maior. Hoje a Secretaria procurou a Ordem dos Advogados do Brasil e propôs essa construção. Porém, a OAB bancaria todo o material para essa construção. E eu penso que essa é uma questão já administrativa, uma questão política para a Ordem ter que bancar. Mas acontece que esta prerrogativa não é só do advogado de sala de Estado Maior. Os delegados também têm isso, o doutor Bernasoli também estava lá. Essa prerrogativa de sala de Estado Maior não é só do advogado. Os delegados de polícia têm direito a uma sala de Estado Maior, assim como os magistrados, né? Os desembargadores, quem segue a carreira da magistratura, e também os promotores de justiça. Então, não seria justo que a Ordem bancasse, desse todo esse material, né? Sendo que abarcaria para todas as outras carreiras. Perfeito. Exatamente. Mas tem o fundo penitenciário, que poderia ser utilizado. Então, a Secretaria tem meios e condições para bancar essa construção da Sala de Estado Maior. De outra forma, nós temos também que está no Supremo Tribunal Federal e está com Gilmar Mendes. Nós temos lá uma discussão a respeito disso. Então, hoje, essa matéria, essa questão de Sala de Estado Maior, é um calcanhar de Aquiles, é uma matéria que incomoda muito a Ordem dos Advogados do Brasil. Em todos os níveis e em todas as seccionais, nível, quando a gente trata no âmbito nacional também. Isso é algo, ainda tem muita conversa para estender, a gente não está nem perto de uma solução desse problema. Não, de forma alguma. Isso, a nível nacional, uma discussão que nos incomoda. E nós temos que resolver, e assim como era essa criminalização da violação das prerrogativas, eu penso que nós temos agora longos debates, até porque a advocacia tem que entender o seguinte: não é só o fato, nós conseguimos uma gravação. Então, só para encerrar esse assunto da prisão domiciliar. Nós temos conseguido, são pouquíssimas as decisões que a gente consegue reverter para uma prisão domiciliar. Depende muito das circunstâncias, o caso o STJ pacificou. Então, nós temos cobrado via Procuradoria Nacional da Defesa das Prerrogativas que faça umas diligências ao Supremo Tribunal Federal para que a gente possa ter uma manifestação, né, do Supremo Tribunal Federal com relação à Sala de Estado Maior. Então, nós precisamos, é importante que tenha essa manifestação para que possa, sim, pacificar. Nós temos o Estatuto da Advocacia, que é muito claro, mas as decisões hoje são contrárias. Ô, André, a Michele reformulou a pergunta, acredito que agora está bem claro, tá? Quer que eu leia ou você está lendo aí? Porque eu não estou conseguindo. Eu falo o seguinte: nota técnica emitida coloca a situação da pandemia. Esse impedimento é questionável? Ela quer saber da nota técnica? Eu acho que o entendimento que foi colocado na nota técnica sobre o advogado ter acesso ali impedido com o seu cliente, isso é questionável? Essa é a pergunta da doutora Michele Marie, que eu entendi pelo menos. Dá para questionar o entendimento externado da nota técnica? Acredito que seja essa a dúvida dela. Então, vamos lá. O diretor do presídio, ele vai seguir uma nota técnica que foi emitida por um órgão oficial. E você questionar aquela nota técnica, assim como tudo no direito nós podemos questionar, até que você se discute. Se eu fizer uma representação contra o diretor
ou contra o agente prisional, e ele vai falar, estou seguindo uma nota técnica que foi feita de qualquer forma, então, doutora Michele, essa nota técnica, se a gente for questionar a legalidade dela, por quem o fez, as razões e os motivos, seria a mesma coisa que eu questionar agora o decreto municipal que o prefeito se baseou na OMS. E aí, como que eu vou questionar a nota técnica da Organização Mundial da Saúde? Então, na verdade, é uma discussão que até você findar, a ordem prática da circunstância já causou prejuízo ao advogado. Infelizmente. Já causou prejuízo à defesa e ao advogado. Até nós questionarmos tudo isso, já vai ter encerrado. Então, hoje, essa questão de nota técnica da Organização Mundial da Saúde, que está dando subsídio ao prefeito, que, inclusive, todos vimos pela mídia, conseguiu revogar parte de um decreto do governo do Estado. Né? Então, essa nota técnica que se baseia, o município ou o próprio Estado, é a mesma que deu aso para que fosse feita essa determinação. Então, particularmente, eu acho que, como nós seria inviável, seria inviável o questionamento, judicializar essa matéria, porque teoricamente seria na contramão de uma solução aí mais benéfica para toda a advocacia, né? Eu concordo contigo, André. Eu acho que o caminho é mais pelo diálogo, mais por uma solução institucional, política, do que um confronto talvez mais belicoso dentro de um processo judicial. Mas a claro. questão é essa, Pedro, também para a própria segurança da saúde do advogado, da integridade dele e da própria família, né? Porque hoje, em que pese deixar muita gente na dúvida, o estado de pandemia, o que de fato está ocorrendo, quantos são, de que forma está, as informações são desencontradas a nível nacional e a nível de estado. Então, particularmente, até nós chegarmos num consenso, o que de fato é verdade e o que de fato não é complicado isso daí. Eu gostaria de voltar André, desculpa, eu estou tentando que a gente possa conciliar as perguntas com o nosso tema. A gente já tem 32 minutos, tá? 32 minutos de live, temos mais 28. Eu vou fazer a pergunta do Dr. André Bernardes, o querido presidente da subseção de Barra do Garças. Ele fez uma pergunta, eu vou te direcionar essa pergunta e a gente continua. Só te alertando que a gente já tem 32 minutos de live, tá? O Dr. André Bernardes pergunta o seguinte: se o advogado é preso e enquanto está sendo lavrado o flagrante, ele fica lá naquele local que é conhecido como corró. Isso fere a prerrogativa desse advogado? Quando ele fica no corró, eu entendo que sim, porque ele tem que ficar em local isolado. Mas o que você entende disso aí, André? Eu entendo que fere, de fato, a partir do momento que a autoridade tenha conhecimento e já sabe que ele é um advogado. Que ele é advogado, perfeito. Sim. O advogado estando no exercício profissional e a autoridade policial o coloca em outro ambiente, a meu ver, não deixa sombra de dúvida alguma de que essa autoridade cometeu crime de abuso de autoridade. Mesmo, André, para esse caso, mesmo se ele não estiver em exercício profissional, ele tem o direito de ser recolhido preso em local diferente dos demais. Então, assim, ainda que não esteja no exercício profissional, ele tem o direito de estar recolhido preso em local diferente. Isso é importante pontuar. Obrigado pela pergunta, meu querido amigo André Bernardes, de Barra do Garças. Vamos dar sequência, André? Vamos dar uma corrida aqui, senão a gente não termina nem metade desse tema. A gente só está no começo ainda. Vamos lá. Eu acho importante colocar alguns pontos, porque na prática, quando nós resolvermos trabalhar, quando for para oferecer uma representação, vamos falar a Ordem dos Advogados do Brasil, uma preocupação que eu tinha era do advogado não buscar na ordem esse apoio, a nossa procuradoria aqui. Porque eu não estou dizendo que o advogado não poderia fazer essa representação e de forma autônoma, né? Que ele pudesse fazer essa representação contra uma autoridade que violou a prerrogativa dele, da sequência. O advogado pode fazer essa representação de forma autônoma, sim, mas eu penso que as consequências de um equívoco pode redundar em uma ação contra o próprio advogado depois. Então, a segurança para que a forma legal e os requisitos essenciais a gente poder configurar, não estou dizendo que o advogado não teria essa autonomia ou essa capacidade, muito pelo contrário. É a segurança que a Ordem dos Advogados tem enquanto instituição para atuar na defesa dos advogados. Por quê? Vamos lá. Como no decorrer
da formulação da lei. Então, por exemplo, no parágrafo 1º do artigo 1º é muito claro. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou Aqui define o dolo. ou a terceiro. Ou ainda, aqui ele define o dolo... ou satisfação pessoal. Perfeito. Aqui já define o dolo e o objeto material e o objeto jurídico da norma também. Então, ela já vem tratando de forma explícita qual é o objeto jurídico, qual é o objeto material e qual é o dolo exigido para que se tenha o cometimento do delito. Exatamente. Então, essa é uma questão muito importante para que a gente possa, porque num viés, na defesa do advogado, depois, mais adiante, na instrução processual, e, Voltou. enfim. Você tinha travado, André. Você voltou agora. Ok. Então, vamos lá. Essa questão do dolo. Então, de qualquer forma, quando a gente fala na ação penal, os crimes previstos nessa lei, elas são de ação penal pública incondicionada. Né? Está no artigo 3º lá. Isso, parágrafo 3º. E aí, na hipótese, né, se houver uma demora do próprio Ministério Público, já tem a previsão do parágrafo 1º, que é a mesma do artigo 29, né, do Código de Processo Penal. A redação é praticamente a mesma, né? Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo, no caso de negligência do requerelante, retomar a ação como parte principal. Aqui é o caso de ação privada subsidiária da pública, né? Isso, exatamente. E quando você fala o seguinte, dentro do prazo legal, vamos falar que é complicado a gente poder fazer alguma conjectura de que o Ministério Público não atuaria se fosse um delegado. Não que não atuaria, mas vamos lá. Nós temos os prazos legais que devem ser seguidos para que a gente possa estar acompanhando, né? E isso é muito importante, o advogado, se ele não milita ou se ele milita, a gente poder estar acompanhando. E até trouxe aquela informação, Pedro, eu te falei que achei muito interessante, o seguinte, com relação a essa questão dos prazos, né? Então, nós temos lá no artigo 10 do Código de Processo, nós temos essa questão muito interessante. Ela traz o prazo de 10 dias de réu preso em flagrante, 30 dias de réu solto, né? E no caso de conclusão de inquérito. Na prática, não é assim que funciona na prática. Nós sabemos que não é dessa forma que funciona com relação aos inquéritos. Nós vivemos uma outra realidade com relação aos inquéritos. Muito pelo contrário disso. Então, nós temos que estar também atento a essa situação. Então, de qualquer forma, e o direito, inclusive, do advogado, está no próprio parágrafo 2º, fala que a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contada a data. Aqui é um prazo decadencial, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, o advogado tem que estar atento. E essas minúcias, por exemplo, se o Ministério Público não faz dentro do prazo e o advogado poder oferecer. Então, primeiro, o inquérito tem que estar concluído, tem que ser enviado ao Ministério Público, que, por sua vez, estando com o inquérito na mão, tem que oferecer a denúncia. Né? Então, nós temos, a princípio, que está atento ao inquérito policial, né? Mas o inquérito policial é peça obrigatória para o oferecimento da denúncia do Ministério Público? Não, nós sabemos que não é uma peça obrigatória. Mas, se tratando de uma circunstância que envolve um crime de abuso de autoridade contra a advocacia, nós temos que estar aberto a um leque de circunstâncias que nós temos que estar preparado para isso. Né? Não digo que sempre seremos tratados da mesma forma. Não é isso que a gente percebe hoje no Tribunal de Defesa e Prerrogativas, dado ao número de processos de violações de prerrogativas e das várias autoridades que assim os violam. Então, não seria essa uma preocupação tola, né? De que forma? Se um delegado vai dar uma sequência num tempo hábil para um inquérito em desfavor de um escrivão, de um policial militar, né? De um coronel, enfim,
várias, de um escrivão, de um gestor do fórum, né? Então, nós temos que estar atento. Eu digo isso com a experiência que nós temos lá do Tribunal de Defesa das Prerrogativas. Então, são circunstâncias todas que nós temos que abrir dentro desse leque e poder estar atuando e vendo todos os atores desse cenário que nós trabalhamos, de que forma nós faríamos. Porque nós enfrentamos ainda um problema que para nós incomoda, é a questão dos agentes prisionais. O advogado é ofendido por um agente prisional e sequer a gente consegue descobrir o nome. Então, há uma luta antiga, inclusive uma proposição minha da primeira sessão nossa, né, que fosse impetrado já um mandado de segurança, uma discussão contra as administrações, para que os agentes prisionais começassem a usar um colete numerado, para que a diretoria, em uma eventual violação de prerrogativa ou de abuso de autoridade praticado contra o preso, para que a gente possa identificar esse cidadão, apontando quem é, e instaurar o procedimento contra ele. Então, ainda essa discussão, eu pretendo e gostaria muito, incomoda também o presidente Leonardo, a todos os membros do TDP, que a gente possa resolver o quanto antes essa situação dos agentes prisionais, que não tem identificação, e normalmente somos ofendidos. Quando somos, de uma forma geral, o advogado que é ofendido, me sinto ofendido também, e me dou por toda a advocacia quando ela é ofendida. E eu percebo esse distanciamento. Quando eu percebo que o agente prisional, por exemplo, ele não tem um freio, ele não tem, eles exercem, quando eles resolvem fazer uma greve, por exemplo, eles não levam os presos ao fórum. Vou dar um exemplo. Eu estive na corregedoria, né, dentro da Secretaria de Justiça lá, e só um agente prisional tem mais de 90 processos. E ele, dentro desses 90 processos, ele não faz, não transige em nenhum e deixa os 90 processos, né, contra ele, em razão dessas violações de não levar o preso a uma audiência, por exemplo, em razão da greve, mesmo tendo sido considerada ilegal. Então, na verdade, hoje não há um mecanismo legal para se punir um agente prisional. Isso é fato. Porque a Corregedoria já comprovou e já admitiu que eles não têm como levar isso adiante. Então, é uma situação André, que é advocacia. Mas, assim, diante de uma postura desse agente prisional que se amolde ao tipo penal disciplinado na Lei 13.869, ainda que não tenha os instrumentos administrativos para ser punido na esfera administrativa, eu entendo que a gente consegue aí identificar a prática de crimes, né? Dependendo da conduta e da postura desse agente prisional, ele pode deixar de cometer um ilícito administrativo, mas cometer um ilícito penal. Então, mas para isso nós vamos ter que contar com terceiros. Como vamos descobrir o nome? Como nós vamos descobrir... para apurar a autoria. Poder formular uma representação junto a uma autoridade policial. Entendi. Nós vamos ter que se depender da autoridade policial, por sua vez. Mas olha que vai investigar a autoria. Sim, para poder identificar e apontar. Mesmo com relação... Eu vou chegar porque na lei a gente fala com relação à demora. Às vezes o inquérito ele não vai ficar de eterno. A autoridade policial vai ter que cumprir, até porque nós temos dentro da própria lei do crime de abuso de autoridade uma previsão legal com relação à demora, né, injustificada, né, para esta conclusão. Nós temos essa previsão também. Então, olha que interessante. Todas essas questões legais, quando a gente fala do abuso de autoridade, nós não temos hoje em trâmite no Tribunal de Defesa e Prerrogativas nenhuma. Não foi instrumentalizado ou a advocacia trouxe para nós, né, uma situação amplamente comprovada que a gente pudesse fazer uma primeira representação, né? Mas eu creio que com a lei já houve uma mudança de postura também, em que pese muitas representações que chegam para nós, nós precisamos de prova, meios de prova, para que a gente possa instrumentalizar e colocar... E dar procedibilidade. E dar procedibilidade a isso, né? André, nós estamos 44 minutos. Vamos tentar abordar alguns pontos aqui. Você quer avançar um pouquinho aí para os efeitos da condenação daquele que foi condenado a algum dos crimes disciplinados na Lei 13.869? Olha, nós temos pontos importantes aqui nela, entendeu? Você pode ficar à vontade. Nós temos pontos muito importantes aqui, avanços que nós tivemos,
e que, na verdade, além da inclusão do artigo 7b, que nós tivemos no Estatuto Isso foi importantíssimo. Que traz, mas mesmo assim, nós temos que comprovar, temos que ter mecanismo de instrumentalizar de uma forma legal para que essa prova ela seja lícita e que ela seja oportuna para quando instrumentalizar essa ação penal, a cível também e a administrativa, a gente consiga obter êxito, né? Então, é muito importante que a gente possa dar essa sequência, conseguir, né? Promover efetivamente a aplicação da lei do abuso de autoridade e especialmente com violação às prerrogativas dos advogados, né? Então, o que eu trago de importante, nós temos que tomar um cuidado, são institutos diferentes, mas nesse caso aqui da lei, no artigo 27, a minha preocupação é requisitar instauração, ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A preocupação que já vinha a nível nacional era dessas representações de forma autônoma da advocacia, e nós poderíamos falar também da denunciação caluniosa, né? Tem previsão do processo penal também. Então, na verdade, aqui não se buscou somente aquele que fizesse ou requisitasse uma instauração, né? Ou o próprio delegado, quando instaura um procedimento investigatório de infração em favor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime. Por óbvio, incorreria nesse crime. Um procedimento, tem que ter uma portaria. E essa portaria tem que ter um fundamento, tem que ter uma forma legal e se apresentar. Mas a minha preocupação é que traz, de início, requisitar instauração. Ô, André, eu posso... Você está me ouvindo? André, você tá travado. Beleza. Eu posso ir te direcionando alguns crimes que eu fui fazendo aqui uma seleção que eu entendo que é bem interessante a gente fazer alguns comentários rápidos e você tece os comentários pertinentes para a gente poder avançar? Pode ser para talvez dar uma dinâmica legal aqui? Ok, vamos lá. Então vamos lá. O artigo 15, parágrafo único, ele trata da questão da pessoa que ela opta por não ter ali o prosseguimento do seu interrogatório sem a presença do seu advogado e a autoridade insiste nisso. Você quer comentar algum ponto sobre isso aí? Dá uma olhada lá, o artigo 15. Sim, Pedro. Então, o artigo 15 fala: constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deve guardar segredo ou resguardar o sigilo. Vai lá no parágrafo único. Oi? Vai no parágrafo único, inciso... Nós já tivemos um caso de advogado em que foi intimado a comparecer, prestar um depoimento, comunicou ao Tribunal de Defesa e Prerrogativas, nós acompanhamos o advogado e o advogado foi acompanhado pela OAB e manteve o seu sigilo profissional e não depôs em relação ao seu cliente, ao caso que ele atuou como advogado, né, nós atuamos. Então, e neste caso específico, o advogado trouxe a nós que a autoridade o ameaçou de solicitar uma prisão preventiva, né? É óbvio, é isso que eu digo, o advogado alegou para nós, enquanto instituição, que o delegado o ameaçou verbalmente, né? É óbvio que a palavra de um contra do outro, se não houver uma instrumentalização, se não houver um meio de prova com relação a esse fato, nós não temos como aplicar e configurar esse abuso de autoridade, né? Então, infelizmente, o que nós não gostaríamos enquanto instituição, mas é que o advogado tem que andar agora com o dedo pronto na câmera ou no gravador para estar gravando toda e qualquer situação, né? Perfeito. E aí, André? Denunciação caluniosa. O delegado pode incorrer se não observar? Não, é só um comentário. Na verdade, ele vai entrar no artigo. Ele vai entrar, não na denunciação, mas ele vai direto no próprio artigo que eu acabei de me referir. Aqui eu não vi quem está perguntando, né? Aí, André,
Vamos lá. No próprio artigo 15, parágrafo único, inciso 2º, ele fala que não é somente o advogado, né, ou qualquer pessoa que deva resguardar esse sigilo, mas qualquer pessoa que tenha optado por ser assistido por um advogado e é obrigada a prestar o depoimento sem a presença de seu patrono, também é vítima desse crime. Aqui o artigo 15, parágrafo único, inciso 2º, ele deixa isso bem claro também. Então, Pedro, na prática, todos os anos na experiência atuando, principalmente na área penal, a gente percebe o seguinte, atuei por muitos anos como professor de júri lá na Unic, e o que ocorre quando nós pegávamos o processo? O preso, normalmente, ele assina o auto de prisão em flagrante, o seu interrogatório, sem fazer uma leitura devida. E, às vezes, quando se questiona algumas situações... Ele dispensou o direito. Que ele assinou dispensando o direito. Isso, exatamente. Perfeito, entendi. Lá houve a dispensa e sequer o preso, ele diz o seguinte, eu não fiz essa dispensa. Né? Então, hoje... Nunca nem foi proporcionado. Nunca nem foi a ele proporcionado. Mas a questão é a seguinte, hoje, na realidade, nós temos o caso em que é feito um flagrante, mesmo que na madrugada, e se o preso não tiver indicado um advogado, porque é complicado mesmo na live a gente poder falar algumas coisas que de fato acontecem. Eu vou dar um exemplo. Nós recebemos reclamações, são normais o advogado reclamar, em que essas autoridades falam, não estou dizendo que a Polícia Civil, pode ser militar, fala que o advogado, o preso não precisa chamar o advogado, porque ele vai para a audiência de custódia e lá vai ter a defensoria pública. Né? E ele não precisa chamar o advogado. Isso tem acontecido, é objeto de reclamação constantemente, frente ao Tribunal de Defesa e Prerrogativas. O problema é a instrumentalização para a gente poder comprovar que isso de fato ocorreu. Porque se não tiver autoria e materialidade, não tem crime. Você precisa analisar a autoria e a materialidade para dar possibilidade numa eventual ação penal. E é difícil, porque muitas vezes quem tem o dever de investigar a autoria e materialidade é quem está cometendo esse ato, esse crime, esse delito que é tão prejudicial à nossa advocacia. Exatamente. Cumprimento o nosso presidente Stalin, grande criminalista. Grande criminalista. Presidente da primeira subseção de Rondonópolis. Vamos dar sequência aqui, André. Artigo 32. Você quer continuar no assunto anterior? Pode. O 18 vai lá, pode. Até foi o caso que eu me referi no início, né? Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Né? Até quando eu disse o caso que a OAB nós somos procurados, hoje, com relação ao Covid, é muito complicado, porque os delegados eles estão restringindo as áreas de acesso às delegacias, em que pese o advogado nós termos o direito ao acesso às áreas, né? Por conta dessa pandemia, nós temos o acesso limitado, né? Por conta dessa pandemia. Então, essa infringência. E quando se pergunta, nós temos uma lei federal e hoje nós temos um decreto. De fato, até nós trazemos à baila essa discussão sobre a hierarquia das normas. Quem se sobrepõe a quem, né? Essa discussão em juízo, ela levaria mais tempo do que vai levar agora para passar essa pandemia, eu creio. Então, de qualquer forma, os presos hoje em flagrante durante a noite, a madrugada, né, se não houver um advogado para assisti-lo, e é óbvio que o delegado vai colocar que houve o consentimento, foi preso em flagrante, vai fazer constar no termo. Né? Então, as autoridades sempre vão buscar a forma legal, né? A forma legal para que possa revestir tudo, sob pena para não dar nulidade também. Ô, André, eu preciso te... Isso, André, eu preciso só te alertar. Vamos fazer o seguinte, faz o comentário do artigo 32 e já caminha para as considerações finais, que nós estamos com 55 minutos de live, nós temos mais 5 minutos. Vai dar 5 minutos e vai cair. Então, para que a gente não possa se despedir da nossa audiência, faz os comentários do artigo 32, emenda para as suas considerações finais e a gente encerra, tudo bem? Ok, sem problema. Na verdade, o acesso aos autos,
negar o acesso ao interessado, o seu defensor advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, termo, isso é muito comum, principalmente no interior, há um problema muito grande, nós temos comarcas onde elas só trabalham em sistema de plantão, o escrivão, aquela escrivania fica fechada 24 horas, até que volte o escrivão, isso é um problema. Nós temos tido muitas reuniões na secretaria e nós temos que solucionar. As delegacias não detêm hoje de uma estrutura, não detêm de fotocópia. Então, realmente, isso é um problema muito complicado. Nós temos tentado solucionar. Mas fora do inquérito, qualquer outro procedimento investigatório, mesmo os processos que estão no Ministério Público, também, quando estão lá no Ministério Público, o advogado vai lá pedir vistas desses procedimentos. Nós temos que ter prova, temos que instrumentalizar. O advogado tem que, se for o caso, não há obrigatoriedade de se fazer um requerimento, mas o requerimento feito é uma prova de que aquilo foi requisitado pelo advogado, porque foi negado o acesso, franqueado o acesso a ele. Então, em que pese não haver obrigatoriedade, o pedido formalizado instrumentaliza e nos dá uma garantia efetiva de que ele buscou aquela cópia e que ele não conseguiu. E também é óbvio que se puder gravar, se puder filmar, para que a gente possa... reunir elementos probatórios, né? A gente no TDP sempre se depara com essa ausência de elementos probatórios para dar procedibilidade às nossas ações. Exatamente. E essa vai ser sempre uma questão em que nós temos que ter elementos probatórios para que a gente possa aplicar efetivamente a lei de abuso de autoridade. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram conosco e dizer que a Ordem vai estar sempre atenta. Essa diretoria e todos os membros das prerrogativas vão sempre atuar com muita ênfase na defesa dos advogados, como sempre atuamos, e vamos sempre buscar a defesa das nossas prerrogativas ao nosso exercício profissional. Tá? Então, eu quero render minhas homenagens a toda essa diretoria, doutor Leonardo Campos, ao Felipe Santa Cruz, que se dedicou muito para que esta lei fosse aprovada, e incluído o artigo 7º-B, né? E também ao nosso Alexandre Ocosuco, presidente da Comissão Nacional, que atua muito, defende muito a advocacia a nível nacional. E a todos os membros da Comissão de Defesa das Prerrogativas, parabenizar a Comissão de Direito Penal, Bernasoli, todos os membros que atuam em conjunto conosco, né, Pedro? E também todos os membros da OAB. A advocacia, enquanto houver um advogado violado, nós estaremos lá. Basta que procurem a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Aonde estiver um advogado violado, a OAB estará lá. Nós estamos sempre à disposição e prontos. Liguem no plantão, telefone 24 horas, e nós vamos estar sempre prontos a atender a advocacia. E não vamos medir esforços para que a lei do abuso de autoridade seja aplicada. Tá? Então, busquem a OAB, é o nosso escudo, é o nosso apoio, é o pilar da sociedade. Busquemos na OAB o apoio necessário para que a gente possa defender sempre toda a advocacia. Onde houver um advogado violado, a Ordem dos Advogados estará lá. Eu agradeço a todos, a minha diretoria do Tribunal de Defesa e Prerrogativas, um abraço a todos vocês, muito obrigado a todos que participaram dessa live. E estamos à disposição para qualquer outra, a jovem advocacia. Obrigado, Pedro. Obrigado, André. Eu tenho ainda 40 segundos para concluir. Quero só agradecer você, tá? Você sempre foi um amigo da Jovem Advocacia e eu tenho certeza que com você à frente do nosso órgão que defende as nossas prerrogativas, a advocacia vai se manter cada dia mais forte. Obrigado por tudo que você tem feito pela advocacia. Parabéns pela dedicação e disponibilidade que você dedica para a nossa profissão. E saiba que você é uma pessoa muito benquista e muito querida aqui na Jovem Advocacia, aqui nessa nossa, vamos dizer, turma que está começando e que se espelha em advogados brilhantes como você, espelha na carreira, na trajetória da ética, da retidão que você demonstra e ostenta na sua biografia aí. Obrigado, eu vou encerrar aqui. Eu agradeço, André. Eu vou encerrar. Eu não vou nominar as pessoas que estiveram presentes, agradeço todo mundo que participou e estamos sempre à disposição de vocês. Uma boa tarde a todos, agradeço a audiência. Obrigado, um abraço.